qual é a ideia central que você quer defender em relação a longo prazo de convencer eles aqui agora? Voltando ao recesso. Bom, a ideia que eu quero transmitir se talvez poder deixar muito claro, sobre a questão que realmente é a focalização em relação às coisas. Bom, primeiro temos o meu cliente, o Fernando falou, que, bom, ele já no momento da morte do PC Farias não tinha mais ligação política com ele, já que antes do caso, não Covid, já tinha sido vinculado politicamente com ele. E também já não tinha muito contato com ele. Lá atrás. Se tivesse algum contato mínimo, mas nada que interferisse. Bom, ele, no caso de 1996, houve a suposição que ele seria o mandante. No caso de 1996. Então, bom, mas infelizmente não há prova, já que a questão de transição bancária, que foi uma das hipóteses criadas em 1996, que foi a questão do dinheiro do PC Farias, que ele queria se aproveitar do dinheiro da fama do PC Farias. Sobre isso, eu refuso dizer que não tem, ou porque não faria sentido o Fernando falou sobre isso, já que até mesmo sem tendo provas ou ligações com a morte do PC Farias, as ações bancárias dele caíram muito e as ações de preço também caíram logo após a morte do PC Farias, mesmo sendo desvinculado já com o PC Farias e mesmo já estando sem ligação nenhuma com ele. Então não faria sentido ele mandar matar, mais ou menos, o PC Farias, sendo que isso já prejudicou ele, mesmo não tendo feito isso. Também tem a questão da queima de arquivos, chamada assim, já que é dito que PC Farias, então, iria expor iria expor a corrupção do meu réu, Fernando Gomes. Mas é improvável que ele faria isso, já que não há nenhuma comprovação física, não há provas físicas de que PC Farias realmente faria isso. E também seria mais vantajoso para o PC Farias fazer isso quando estava vinculado politicamente com o meu réu. Então a teoria da queima de arquivo por parte do Fernando Collor é improvável. Com relação ao meu segundo réu, o irmão do PC Farias, Augusto Farias de Melo. Com relação a ele, também houve a questão que ele chegou no local. De acordo com testemunhas, mordomos, ele chegou no local com a perícia já chegou ali com a perícia, e vai realmente, assim como todos anteriormente a ele, já que ele foi o primeiro a chegar, já tinham mexido no local de provas, o que torna improvável que ele já tenha comprometido alguma prova, já que o local já estava comprometido antes mesmo de ele chegar. Também não é... Também é improvável que ele tenha feito isso por vingança ou almejar a fama de meu irmão. De acordo com a relação dita no estudo, na testemunha que nós fez, Augusto afirma, como ainda ele amava o irmão. Só que o irmão, a relação deles era de irmão para irmão. O irmão realmente era forte, uma ligação forte. Sobre a questão da fama que o PC Farias tinha, sendo mais famoso que o meu irmão, é improvável, já que o mesmo afirma que não almejava a fama do irmão, muito menos o dinheiro, já que até o próprio PC Farias que ajudava ele financeiramente. Então, qualquer ligação sobre ele almejar, ter inveja, ou querer ter intenção de matar ele por qualquer que seja o motivo, é invalidado. Questão de provas, a pesquisa foi feita, a perícia foi feita, e não tem, durante tantas duas perícias, não foi mostrado em nenhum momento provas físicas, DNA,
qualquer questão de ordem direta, algum registro que Augusto Farias de Mello teria feito alguma coisa contra o irmão. Com relação a isso, também deixo que, com relação à modificação dos casos, do local de prova, realmente houve, não como eu disse, como foi dito aqui, houve a questão da modificação, já que ninguém foi impedido de não mexer no local de provas. Houve, eu submeti algumas coisas, como o celular da própria Suzana. Também houve a questão se não me engano, a queima do colchão e a limpeza do quarto antes da perícia chegar. Então, antes mesmo de Augusto Farias de Mello chegar, já havia sido comprometido. O que invalida que ele teria sido responsável por comprometer ou limpar as provas contra ele, já que antes disso, já o local já estava limpo. Também não há nenhuma ordem ou prova física direta que Augusto tenha mandado alguém fazer isso antes de ele chegar. Essa é a minha visão e eu provo que por falta de provas, em dúvida vi réu, na dúvida em favor do réu, como é dito na lei, por falta de provas físicas, é indicado que o meu réu, os dois réus, são inocentes. Deixar eu gostaria de acrescentar uma coisa que eu acho que seria interessante saber para chegar a uma conclusão de quem foi o suposto mandante ou a terceira pessoa envolvida. Em 1999, durante a CPI do narcotráfico, o ex-governador de Alagoas, Geraldo Bulhões, afirmou que Palhares, o primeiro legista do caso, que afirmou que seria suicídio, homicídio, recebeu R$400 mil de Augusto Farias, irmão do PC, para produzir laudo falso. Ou seja, eles foram investigados na justiça e, em breve, devido às provas, isso foi confirmado. Palhares, ele movimentou cerca de 2,7 bilhões de reais entre 1995 e 1999. Devido a isso e outras provas, ele foi acusado de produzir laudos falsos para o crime organizado em troca de dinheiro. Ou seja, o primeiro perito, o primeiro lojista que chegou lá foi sim comprado, mas ele foi comprado por Augusto Farias. E agora eu gostaria de chamar as promotoras, Evelyn. É isso aí. Então, o mandato político geral não seja sala. Não me fiz presente durante o processo de forma verbal e nem na frente dos senhores, apenas permaneci em silêncio, deixando que os advogados principais tivessem que participar. Porém, queria adicionar um fato que é muito crucial para esse processo. Todos os laudos que foram apresentados das duas peritas passaram por fiscalização do Ministério Público, ou seja, autoridade ainda mais. Certo? Essa autoridade constatou que o crime foi sim amando, porém não constatou o mandante. E descartou totalmente, ao analisar os dois laudos, a possibilidade de haver suicídio seguido de homicídio. Certo? Isso que foi definido pela defesa. Mas o Ministério Público acabou de destruir essa ideia. Certo? Outra coisa que é muito importante citar é que uma das testemunhas, né, da acusação, infelizmente ela não se presente, que era o senhor Leonino Carvalho. Ele era vigia da casa de praia onde aconteceu a morte do PC. E ele afirma, né, durante a entrevista com os advogados, que ele foi contratado por um dos PMs, que era chefe da segurança do PC. Após a morte do PC, certo?
favor, teria como você limpar a cena do crime? Que tipo de frase é essa? Vindo de um chefe de segurança. Ou seja, os seguranças sabiam o que tinha acontecido. Vale ressaltar também que o crime foi 2 homicídios a tiros de uma casa aonde? Uma casa de praia, ou seja, uma casa de distância. Não deveria ter o quê? Isolamento artístico. Como que os seguranças não escutaram o barulho dos tiros? Certo? Deve dizer também o fato de que a ex-namorada de Augusto Farias afirmou que Augusto Farias era envolvido, sim, na segurança do PC. Logo, estranhamente, o chefe da segurança pede para cumprir a cena do crime para o vigia da casa. Isso parece mais um caso aonde Augusto Farias teria manipulado a cena do crime antes de chegar para parecer que ele não era o culpado. Muito obrigada pela atenção, senhores. Antes de finalizar e chamar as promotoras, eu gostaria de fazer uma estimação aqui. Houve alguém nessa sala que não escutou esse barulho? Eu creio que não. Imagine um tiro. Mais na frente foi comprovado que houve sim os disparos. A perita, ela mencionou que houve um período de tempo, não foi? Mesmo sendo curto. Mas por que os seguranças, como dever deles, não foi lá? Ou seja, omissão. Então, já temos aí possíveis cúmplices desse crime. Falando isso, eu gostaria de chamar as outras promotoras, Thalita e Isabel. Protesto. Eu tenho protestado sobre a ideia de que os vigias e coisas não Como foi falado desde o início, a gente está acusando a duplo homicídio, no caso, né? E daí vamos recapitular tudo. No começo, a gente citou que o Augusto Farias, ele estava do lado dos ex-seguranças, pagando a defesa deles, pagando os advogados de defesa deles. E, constantemente, Augusto Farias, o réu, afirmava que os ex-seguranças eram inocentes. Além disso, como a doutora Evelyn citou, teve o caso do caseiro que recebeu ordens do ex-segurança da casa para queimar os lençóis. E quem era a pessoa que era o chefe dos ex-seguranças? O réu Augusto Farias. Ou seja, porque o ex-segurança que trabalhava com Augusto Farias mandaria queimar as provas da cena do crime. Uma vez que caso esteja se perguntando por que Farias fazia parte do esquema de segurança do PC, a ex-namorada afirmou que ela tinha muitas contradições em suas falas. Porém, uma das suas afirmações era que, supostamente, Augusto tinha uma relação de pai e filho com o PC. Então, automaticamente, ele estaria protegendo o irmão. O que meio contraria o que realmente aconteceu, não é mesmo? O Augusto, o que estava por dentro da segurança do PC, poderia ter mandado um dos seguranças, o chefe, literalmente, pedir ao vigia para que queimasse todas as provas, para que, antes dele chegar, não parecesse como que ele fosse culpado. Bom, eu vou usar um exemplo. Eu sou o irmão mais velho, eu tenho um irmão. Se por algum acaso esse meu irmão tivesse sob controle de seguranças a meu mandato, por ordem minha, se houvesse um crime como esse, a última coisa que eu queria
era a queima de provas, porque eu queria saber o que fez com o meu irmão. E segunda coisa é que falaram algumas pessoas em entrevistas que é irmão, amor, irmandade, muitas coisas, mas Caim matou Abel, né? Desde que eu saiba, eles eram irmãos. Então, não faz sentido. Também vale reforçar que a fortuna dos Farias, né, deixada pelo pai dele, César Faria, era grande e que poderia haver, né, tem alguns relatos de controvérsias entre os irmãos por conta dessa fortuna. Acusando o réu. Eu gostaria de significar. Bom, a promotoria sugeriu pena máxima por homicídio qualificado a mando de Augusto Farias. Segundo o artigo 121 do Decreto-Lei de número 2.848 do Código Penal, de 7 de dezembro de 1940, o homicídio, ele, mediante a uma paga ou promessa de recompensa, ele seria considerado homicídio qualificado. E a pena de reclusão é de 12 a 30 anos. Então, nós estamos pedindo pena máxima diante a tantos furos causados pelos possíveis mandantes. Obrigado. Outra adição ao caso é o fato de que, para provar que a casa não tinha isolamento acústico, um fato não foi adicionado durante as falas é que antes da morte dos dois, houve uma briga, certo? E os vizinhos escutaram a briga, porque os seguranças não iriam escutar 2 tiros e servindo a demonstração. Obrigado, Excelência. 2 minutos para o protesto. Sobre o primeiro caso de ouvir os tiros, foi dito anteriormente pela própria fala dos seguranças e por testes utilizando a produção antiga mesmo. Eles estavam abaixo do nível do da casa, geralmente, por exemplo, que a casa ou da praia. Provavelmente, quando foi utilizado o som que era os tiros, foi parecido com o som de coco cair na praia. Ou seja, na hora dos tiros, não foi nenhuma pessoa foi perceptível. Não foi abafado, estava, também, mas estava muito longe. Tipo assim, na hora do barulho, ninguém esperava e na hora dos tiros foi parecido com o som de coco sair. Isso foi dito anteriormente por eles mesmo, no teste de som. Outras pessoas também falaram isso. Então, bom, sobre também foi introduzido o ideia que foi mandado pelo próprio Augusto do réu, que ele pediu para esse segurança ter mandado queimar as provas, o que nesse caso é um equívoco, porque foi o coronel da PF, essa pessoa que pediu a queima das provas. Ou seja, o Augusto Melo devia ter muito mais contatos do que além apenas o segurança para poder queimar essas provas. Ou seja, não tem provas, não, além só apenas utilizando essas 2 provas, não necessariamente acusa o réu. Bom, parafraseando o que o advogado disse, bom, assim como ele provou, não preciso repetir, pois meu tempo é curto, correto, Felipe? Bom, 20 segundos. Eles não provaram quase nada, pois, como a fala dele, e como ele mesmo disse, não tem provas concretas. Não há realmente uma prova concreta sobre a acusação de Augusto mesmo. Assim termina o meu tempo. Finalize. Protesto. Nós sabemos tanto sobre o caso, algo que não existia. Votação. Vou sair com a polícia e o júri. Passar lá no 2º ano para votar.